Cara, o tema da live é Lula em pânico, assim, por quê? Por quê? Ué, tem uma razão. Tem razão mesmo? Tem razão. Achei que era mais uma fake news da MBL. Não, poderia ser, mas se fosse uma fake news do MBL, a gente conseguiria consertar no meio do caminho o que a gente faz bem. Entendi. Então o que é o lance? Houve uma constituinte no Chile, tá? O Congresso chileno e aí os parlamentares que estavam deliberando sobre isso criaram uma assembleia absolutamente insana. E o povo do Chile, que já tá assustado, morando... Uma coisa muito louca, né, que eles rejeitaram, cara. Mas rejeitaram feio, foi 70%. Nossa. Foi tipo surra, ninguém quis. E aí a esquerda internacional tá assustada, e a esquerda brasileira também, porque tem um efeito pro Lula e eu quero jogar isso pra vocês. O Lula, quando houve em 2002 a vitória dele, ele era um dos primeiros aqui na América Latina a assumir a dianteira de um país e dar um tom de esquerda, entendeu? Houve outros antes dele, mas ele foi um dos primeiros. O que está acontecendo agora no regresso da esquerda ao poder em todos os países da América Latina é que ele não é um dos primeiros, na verdade ele é um dos últimos. E por ser um dos últimos, as pessoas já estão vendo os efeitos deletérios dos governos de esquerda e já estão assustados. Então o PT está muito assustado com o efeito Boric, por exemplo. O Boric, ele está super desprestigiado e a negação dessa nova Constituição é também uma negação da fórmula de governo dele, da forma de governar dele. E aí o petismo e a esquerda aqui estão em pandareco. Os caras estão, olha só o que aconteceu, não dá pra botar o povo pra votar porque o povo é conservador. Democracia, antes democracia era a voz do povo. Sim. Democracia não é sobre vontade popular, democracia é sobre direitos. Não, democracia é sobre sufrágio, é sobre a participação popular, democracia, governo da população, entendeu? Não venham mudar o termo. Entendeu? Democracia como garantia de direitos. Você pode ter uma república não democrática que garanta direitos diversos. Você pode ter uma monarquia que possa garantir direitos. Democracia é uma coisa diferente. Pois é. Então, assim, democracia é uma coisa diferente e vocês estão negando a acepção de democracia. Vocês estão ressignificando, como vocês gostam de falar. E, obviamente, que a galera tá pistola aqui. Sim. Não, faz tudo sentido, cara. Eu não tinha pensado por este prisma. Na verdade, eu fiquei sabendo agora que foi rejeitada. O que é uma surpresa até pra mim, cara. Parece que o populismo tomou um golpezinho... O que será que aconteceu lá? Será que teve uma força conservadora realmente que fez uma comunicação em massa para as pessoas? Eu acho que tem muito a ver com que o Chile sempre foi um reduto de uma direita liberal com responsabilidade. Então, a gestão do Chile, que levou o Chile a ter índices de primeiro mundo, né, ser uma ilha de prosperidade no meio da América do Sul, garantiu uma vida organizada e próspera para a população chilena. Obviamente, quando você atua na gestão pública com responsabilidade, em algum momento você vai desagradar as pessoas, você vai ter que tomar medidas duras. O mundo passa por um período de desorganização ali. Mesmo antes da pandemia, a gente já tinha vários indicadores que os países com algum tipo de responsabilidade, como era o caso do Chile, teriam que se preparar para não deixar a economia sair das rédeas. E aí, quando essas medidas são colocadas em prática, as pessoas já se acostumaram a ter um determinado padrão de vida, uma determinada facilidade ali de ter as coisas, e na medida que isso é restringido, começa a haver uma insatisfação. As manifestações a favor ou contra o governo, talvez inicialmente nem a favor da esquerda, mas contra o governo, se deu nesse contexto, foram manifestações violentas ali. Sim. Você tiver vários eventos ali colocando fogo em metrô, enfim, foi uma confusão. E isso, quando chegou a eleição teve um resultado refletindo essa insatisfação popular. Só que quando a esquerda assume o poder com Boric, ele começa a colocar em prática uma série de ideias que não fazem absolutamente nenhum sentido, que não deram certo em nenhum lugar do mundo. E a população começou a ver que eles estavam entrando num caminho que dificilmente eles iam se recuperar. Por quanto tempo que ele tá lá? 2 anos já, né? Nossa. Não, o Boric não, ele entrou na virada do ano. Foi no final do ano passado? Final do ano passado. Quase um ano. Houve, durante o governo do Pinheira, que era um governo de centro-direita, uma série de manifestações, depredação, destruiu tudo. Foi o que o Beraldo descreveu. E aí, na esteira das manifestações, ganhou o Boric, um cara bem de esquerda. Ele entrou, cara, ele depredou a economia de lá, houve fuga de capitais e ele agora tá tentando, não, veja só, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Ele mudou completamente o discurso. E aí, ao ver que a própria vida
começou a piorar muito rápido após a entrada do Boric, a população chilena, inclusive, que votou nele, falou, não, deixa eu voltar atrás dessa Constituinte, que isso aqui tá me assustando. Sim. E aí eles estão... é quase um voto de desconfiança, uma moção de desconfiança com relação ao governo dele. E é uma grande derrota para a esquerda latino-americana. E o lance é o seguinte, da outra vez que a esquerda entrou na América Latina, vocês conhecem, entrou o Chaves, entrou os Kirchner, entrou o Lula, entrou o cara da Bolívia, esqueci o nome dele, lá o Morales. Todo Morales. mundo. O Rafael Correia. Toda essa turma entrou e ficou, porque você está tendo boom das commodities e houve uma injeção muito grande de capital aqui na América Latina e também exportação sem parar para os países que estavam demandando isso, em especial a China. Agora não, é um cenário de crise global, de desaceleração da China, e a China também está buscando matérias-primas em outros países. E tem outra coisa, essa desaceleração está acontecendo no momento em que as matérias-primas já estão sendo puxadas. Então é como se você tivesse assim, ó, naquela época começou a puxar a matéria-prima do terceiro mundo para a China. Hoje já está no talo, eles já estão exportando, mas mesmo assim, como não fizeram lição de casa... As suas magias e Isso. não estão mais fazendo efeito. Você não tem mais truque. Inclusive o que eu tô falando aqui é basicamente o que a consultoria Eurásia falou. Ó, não tem mais truque, vocês estão... os novos governos de esquerda da América Latina vão penar. E agora, né, agora o bicho tá pegando. Então todos eles, por exemplo, é muito difícil esse Fernandes se reeleger. O Boric não se reelege nem a pau. O cara da Colômbia entrou causando. Já a popularidade dele cai, vai ter problema. E a gente vai ver, eu acho o seguinte, esquerda entra, esquerda sai. Muito rápido. Agora, deixa eu só fazer um comentário paralelo com o Brasil. Primeiro, a gente entendeu o seguinte. Esse voto foi um voto popular em relação à nova Constituição, que foi rechaçada pela população. Ela foi aprovada pelo Congresso e rechaçada pela população. A gente pode fazer um paralelo aqui no Brasil com a questão da importância do seu voto nessa eleição. Porque agora, imagina a cabeça do congressista chileno. Ele, obviamente, ele sabe que a população não apoia o caminho que ele estava percorrendo. Então, vai haver uma preocupação porque esses deputados e senadores, eles precisam ser candidatos à reeleição daqui a alguns anos. Então, eles têm que ouvir essa voz que vem da rua sabendo que o presidente está extremamente fraco. E o presidente não vai conseguir fazer malabarismos e tal para apaziguar os ânimos. Assim, acho que essa desconfiança é irrecuperável em relação ao Boric. Então, quando a gente fala de voto nulo aqui, voto branco, que deve ser um recorde de abstenção, voto nulo e branco, e que nós dizemos que esse tipo de voto é um voto que tira a força do presidente eleito, é basicamente isso. Porra, muito boa. É o presidente chegar com votos insuficientes para ele afirmar que ele representa a maioria da população. E aí a base do legislativo, mesmo aquelas pessoas que entraram ali ou apoiando Bolsonaro ou apoiando Lula, eles também têm um compromisso com as bases. Porque a gente não pode esquecer, daqui 2 anos tem eleição para prefeito e vereador. E a enorme maioria dos deputados e senadores fazem as suas eleições a partir desse apoio local, lá na sua cidade ou em meia dúzia de cidades. Então eles precisam trabalhar esse apelo popular em relação ao eleitorado e o posicionamento deles. Então isso enfraquece a situação do presidente junto ao Congresso. Galera, assim, eu não vou entregar qualidade pra vocês também não entregam o like, né? Eu tô nem pedindo dinheiro, tô pedindo like, a porra dos dedinhos, tec,